Olá pessoal, a pedido do meu amigo Glauber Belo, eu vou mostrar a vocês como gerar Displacement Map em Normal Map no Mudbox. Eu estou com a cena aberta aqui no Maya e eu vou levar essa cena para o Mudbox. Sente o Mudbox, então você coloca ele como uma nova cena. Então primeira coisa que abre, ele informa ah, que os vértices, dentro dessa geometria tem alguns vértices que compilam, né, que recebem várias edges, várias linhas. E aqui é um informativo de atenção, né, e que alguma das UVs está passando um pouco do tile, né, um pouco da área da UV. Mas eu vou ignorar isso, vamos seguir. Abrindo aqui a minha cena, eu consigo visualizar a esfera. Para quem tem dúvida, eu vou mostrar a princípio como utilizar de forma bem rápida o Stamp e o Stencil, tá? Qual a diferença deles e qual o processo que você deve tomar quando está dentro do Mudbox. Primeira coisa, eu vou aqui na aba de Layers, que ela vai mostrar as opções de Sculpt e de Paint. Nesse caso, a gente vai focar na parte de Sculpt. Eu vou pegar aqui um Stamp, tá? E vou passar na minha esfera. Eu vou trazer um pouco essa esfera para frente, tá? Para a gente conseguir visualizar melhor. Eu vou passar. Vocês veem que eu não consigo passar, porque eu preciso de subdivisões. E ele informa qual é o atalho. Vou passar novamente. Ele informa qual é o atalho. Shift D. Então eu preciso pressionar Shift D e ele vai criando uma subdivisão. À medida que eu vou fazendo, ele vai incrementando os polígonos, vai crescendo o número dos polígonos e mesmo assim eu não vou conseguir passar. Passo. Mas o ideal não é trabalhar dessa forma, na camada original. Então você criar uma camada e na medida que você clica, ela informa o nível da camada e você utiliza. Só que esse stamp no caso esse stamp, ele não está funcionando corretamente por conta da quantidade de polígonos ser insuficiente. Então eu vou continuar crescendo aqui, Shift D, Shift D, a 5, 6, 7. 7 tem um nível bom aqui de polígonos, tá? Acho que tá legal. Então eu vou passar, ó. Eu não consigo passar. O que é que tá acontecendo? Eu tenho uma camada 3 bloqueada. Eu tenho que simplesmente abrir uma nova camada, dar um clique, encostar, e vocês vão ver aí que eu consigo uma maior definição. Eu vou aproximar um pouco mais. E eu consigo ver um nível de detalhe bem maior do que anteriormente. Eu vou escolher aqui um stamp, esse daqui, e vou começar a passar. Reparem que todo stamp que eu utilizo, basicamente ele funciona da mesma forma, ele faz os mesmos desenhos, esse aqui mudou um pouco, mas se eu pego ele aqui e crio, ó, esse é outro, fica basicamente a mesma coisa. O que é que está acontecendo? Não está funcionando o stamp? Não. É o seguinte, o stamp não funciona dessa forma. Você está com a opção do brush de sculpt para esculpir. Nesse caso, você quer usar uma textura específica. O ideal é que você utilize o spray, o repeat ou o imprint. Essas três opções. Então vamos dar uma olhadinha. Vou começar pelo imprint. O imprint é uma espécie de carimbo que eu posiciono da melhor maneira e solto. Só que ficou uma coisa gigantesca e errada. Não é isso que eu quero. Como é que eu corrijo isso? Para aumentar o brush, eu seguro, ou diminuir o brush, eu seguro B, ele mostra aqui o ícone, e eu arrasto para cima e para baixo. No nosso caso aqui, o problema não é o brush, e sim a intensidade do brush.
Então, eu vou lá e clicar em M. E você repara, para baixo, para cima, eu estou colocando para baixo. E eu consigo diminuir essa intensidade do brush. Então, se eu coloco, ó, já ficou bem menor, mas ainda está muito alto. Você tem que administrar o tamanho do brush com o tamanho da força, né? O tamanho da vareta ali da força. Reparem o seguinte, quando eu mexo na força, olha o campo de strength. Esse campo de strength aqui, ele muda. Você pode ajustar ele manualmente, a força. Botar ou digitar um valor, 1, por exemplo. Quando você aperta o M, ele indica onde está esse valor. Eu coloco bem baixinho essa força para ir sentindo se é aquilo que eu quero. Olha, já ficou interessante. Então eu vou com o imprint, eu vou posicionando, tá? Esse meu stamp, né? Esse meu carimbo aqui. E vou criando toda aquela textura da forma que eu quero. É bem simples. O próximo é o repeat. O repeat é como um stamp, só que ele se utiliza da repetição para poder gerar textura. Então, vamos dar uma olhada lá. Eu vou escolher essa textura. Reparem que para cada brush eu tenho que atualizar a textura, porque cada brush tem a configuração de um stamp que eu deixei lá da última vez que eu utilizei, ou não, tá em off. Então, eu vou lá, com vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho do meu brush, tá muito grande, e um pouco aqui também a questão da força. Reparem que a força também, não só a textura, mas a força e o tamanho do brush foram alterados, né? No caso, o brush permaneceu e o strength foi alterado, a força. Então, eu vou deixar a força menorzinha e vou passar aqui e ver o que está acontecendo. Reparem o seguinte, eu não consigo... A princípio, você percebe que a repetição não está da forma favorável. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou aqui no parâmetro de Stamp Spacing. Ele me permite aumentar o espaçamento entre esse meu stamp. Vou colocar 100 só para ficar visível. Ele espera que a cada stamp que eu coloque, ele espera 100% aquele stamp estar projetado para projetar o próximo. E assim vai. Então ele cria uma sequência. Se eu diminuo, vou colocar aqui 60%, 60% de distância, na medida que eu coloco ele a 60% do stamp pronto, ele coloca o outro. E assim vai. Então eu consigo criar uma textura da melhor forma que eu desejar. Ok, o último aqui é o spray. O spray, ele é uma forma de repeat mais livre. Então, na medida que eu vou passando, eu vou aumentar um pouquinho o carimbo e um pouquinho a força. Vocês reparem que eu vou tirar aqui o stamping, o spacing, vou passar ele livre. Ele faz a mesma coisa. O que eu posso fazer é habilitar o meu stamping, meu spacing. Vou colocar aqui 80, por exemplo. E eu tenho uma opção de como esse stamp vai se comportar. Eu tenho aqui a opção de randômica, né? Que é bem interessante. Você pode regular como vai ser essa projeção desse repeat. Eu vou colocar aqui, ó. À medida que eu vou passando, o repeat ele vai, olha, ele vai criando, ele vai jogando, carimbando da forma que achar melhor. Eu posso pedir para ele flipar horizontal, para ele flipar vertical. Posso pedir que ele projete mais horizontalmente a textura. Vou aumentar um pouquinho o carimbo aqui para não ficar. Ok, vou aumentar um pouquinho o carimbo. Reparem.
eu consigo diminuir mais aqui o spacing para a gente ver um resultado melhor, tá? Vou colocar 13, olha o que acontece. O espaçamento menor alivia a mão, tá? Se a sua mão está muito pesada, você deve diminuir um pouco a força e passar lá o carimbo, olha. Você vai passando e vai dando um spray. E você vai carimbando. Isso serve para você fazer relevo de pele, dependendo da textura que você carregue, tá? Você pode carregar aqui, ó. Você pode adicionar um stamp. Dependendo da textura que você carregue, você pode pintar uma pele, relevo de rocha, o que é que seja. Eu vou ocultar essa camada aqui, 7, e vou abrir uma outra. Essa camada agora eu vou trabalhar o stencil. Então vou habilitar aqui um stencil. Deixa eu ver um stencil interessante. Isso aqui tem uma textura legal. Como é que funciona o stencil? Stencil é uma textura que eu vou pintar por cima dela e ela vai projetar aquela textura na minha superfície. Aqui eu tenho uma simples noção de movimentação necessária para poder utilizar o meu stencil. Tá, então para mover eu seguro S, o botão do meio do mouse e eu consigo mover esse meu stencil. Para rodar eu seguro S, seguro o botão esquerdo do mouse e eu consigo rotacionar. Para fazer escala, eu seguro o botão direito. Então, para mover, botão do meio, S, botão do meio. Para rotacionar, botão esquerdo com S pressionado. E com S pressionado, eu posso também apertar o botão direito e movimentar e eu consigo escalonar. E para esconder o stencil, eu posso apertar Q. Ele está lá ativo, a ferramenta está ativa, e eu posso só retirar ele da visualização para poder ver o que eu fiz. Tá, vamos lá. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. No caso do stencil, escolhi essa textura. Poderia escolher outra, tá? Qualquer outra textura. Poderia ser essa, enfim, vou usar essa aqui. Eu vou criar uma nova camada. No stencil, eu utilizo a ferramenta de Sculpt, porque eu pretendo esculpir aquela textura na minha superfície. Então, eu vou fazer um teste aqui, eu vou passar, ó, olha, e ele vai criando o relevo. Só que tá forte, né? Vou esconder aqui para ver, ó. Ele tá muito forte. Então, o segredo aqui é o mesmo lá do stamp. Então, eu vou aumentar o tamanho do meu brush e diminuir a força muito. E aí, no que eu passo com a mão, ó, ele vai criando a textura. Isso poderia ser um cotovelo, a textura de um cotovelo, uma pele de um animal, da própria pele humana, né? Algumas rugas, então você consegue esconder aqui, visualizar, ó, e criar essa textura. Eu posso também fazer uma mescla de várias texturas. Eu posso colocar um pouco dessa, até porque a pele humana, ela tem essa variação de texturas. Eu vou encontrar um aqui. Vou colocar essa daqui. Então, se eu quero fazer uns poros, tá? Vou passar aqui. Essa textura tá mais para uma pele arrepiada, onde os pelos ficam, os poros ficam mais. Ou para por exemplo, um pescoço de galinha. Quem já viu um pescoço de galinha depenado? Fica assim. E eu vou fazer o inverso. Eu vou diminuir aqui um pouco o meu brush para poder se adaptar aqui à textura. Diminuir muito a questão da força. Então eu vou segurar Alt, que é a função inversa,
né? Ou seja, se ele está criando relevo, se relevo está saindo da superfície, eu vou fazer o inverso. Esse relevo vai entrar na superfície. Então, eu vou criar aqui, ó. Opa. Na verdade, é o Ctrl, tá? Eu falei Alt, mas é o Ctrl. Eu consigo criar poros. Vou com a mão bem suave, usando a tablet aqui, pintando. Eu vou com a mão bem suave, pintando. E eu consigo criar, olha, poros ali. Então, eu consigo fazer uma mesclagem disso. Então, eu tenho aqui variações de textura.